aqui no Líderes Futuristas a gente conta histórias, cases de sucesso, histórias inspiradoras. E hoje está aqui conosco Eva Paiva, ela que é fundadora do Instituto Mulheres V8. Ela vai contar um pouquinho para a gente da história dela, como ela iniciou e o que faz o Instituto, que é uma história bem legal. Então, acompanhe. Eva, uma honra recebê-la aqui. Obrigada, Bárbara. A honra é toda minha. Obrigada pelo convite. É uma alegria te acompanhar. A gente já se conhece há um tempinho, né? Então, o teu trabalho é maravilhoso e só agradeço por estar aqui hoje. Eva, conta um pouquinho, porque o Instituto Mulheres V8, gente, é um instituto para mulheres da área automotiva. E é um dos primeiros movimentos no país. Eva, primeiro conta quem é a Eva pra gente, antes da gente contar a história, né? Até porque o que eu faço tem muito a ver com quem eu sou, né? E de onde eu vim. Então, meu nome é Eva Paiva, eu sou natural aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tenho 31 anos, sou mãe da Fernanda, de 7, que fez ontem 7 aninhos. A minha especialização, eu sou formada em contabilidade, com pós em planejamento estratégico e atualmente pós em neurociência também, fazendo a pós em neuro. Então, essa é a Eva por formação, né? A Eva de experiência também é escritora, palestrante, mentora de mulheres do setor automotivo e também temos um podcast onde a gente conta a história de mulheres e desenvolvemos aí vários trabalhos em paralelo. Então, essa é brevemente o currículo da Eva. Mas quem é a Eva vai muito além disso, né? A Eva é uma história longa, única, de essência, e que começa em 1994, onde o Paulo e a Sandra, que são os meus pais, se unem e ali em amor então geram uma vida, né? Hoje eu enxergo a minha história assim. E o meu pai é mecânico por natureza, né? Eu digo por natureza porque aquilo já estava dentro dele. E a minha mãe sempre foi uma pessoa mais do lar, assim, da casa, né? Então ela, por formação, na verdade, ela foi até a 4ª série, então é uma família bem humilde, né? Sempre fomos uma família mais humilde assim. E a partir daí começa a minha história, então, só que por pais separados, então eu fui criada só com meu pai, mais 2 irmãos e a minha avó, né? Uhum. E a gente cresce vendo o meu pai na mecânica, trabalhando sempre para manter a família nesse sentido, né? E tu, desde pequenininha, já gostava de ajudar ali o teu pai? Não, era isso que eu ia contar agora, porque assim, a parte da minha história que me leva ao que eu faço hoje, ela não foi proposital e nem de imediato por gosto. Uhum. Né? Foi uma transição, a gente vai chegar lá. Mas, assim, eu via o meu pai passando muita dificuldade, né? Via o meu pai ser um mecânico onde ele não tinha muitas condições financeiras nem para sustentar, às vezes, os filhos, né? Claro que a gente nunca faltou o alimento, por exemplo. Mas acabava que, por exemplo, eu queria comprar uma roupa de menina e não tinha que usar a roupa dos meus irmãos. Então, isso hoje, por exemplo, não funciona com a minha filha. Minha filha tem, né, tudo mais do que ela precisa. Então eu via que aquele cenário da mecânica não era algo bom, né? E era piadinha na escola, porque meu pai ia buscar com um carro velho ou ele estava sujo. Exato. Então eu acabava que eu negava muito tempo as minhas origens, as minhas raízes, porque aquilo era motivo de piada, porque onde eu morava era motivo de piada, né? Ou porque eu não tinha mãe por perto. Então eram várias situações assim, né? E acontece que eu sempre neguei essa parte. Me formei em ciências contábeis, trabalhei na área aí durante praticamente 10 anos, né? Então trabalho desde cedo, trabalho desde os 14 anos e me dediquei muito a essa área. Cheguei a trabalhar numa multinacional. Essa multinacional, eu cheguei num nível que eu gostaria, um cargo que eu desejava. Mas por eu estar grávida, então eu engravidei da Fê, e por eu estar grávida eles me demitiram, né? E aqui... Aí tu teve que correr atrás de alternativas. Exato. Então o que acontece? Quando a gente fala às vezes num âmbito profissional, onde a mulher ela quer ter o destaque, ela quer chegar num cargo de liderança, né? Muitas vezes ela encontra essa barreira, como a barreira da maternidade,
que para a sociedade é uma barreira, mas que para a mulher muitas vezes é a realização de um sonho. Eu sonhava ser mãe desde os meus 18, né? E a Fê veio de surpresa, mas já era um sonho, né? Então, ali também muitas questões eu enfrentei dentro de mim por não ter tido a minha mãe, então eu como mãe muitas vezes não me via. Isso são coisas que passam e eu falo aqui porque muitas mulheres devem assistir, né? Com certeza o teu programa, então com certeza vão se identificar com essa história, né? De muitas vezes querer negar a maternidade durante muito tempo ou quando recebe essa notícia querer negar de alguma forma, né? Olha que interessante a nossa história parecida. Na verdade hoje eu agradeço muito, né? Mas naquele momento então eu estava diante de um cargo chegando, né? Querendo uma posição de liderança, querendo crescer na empresa. E a multinacional olhou para mim, grávida, e mandou por e-mail dizendo que não, a gente não seguiria o nosso trabalho e que eu estaria demitida e que procuraria os meus direitos. Então, por e-mail, bem tranquilo, né? E quem é que dá emprego para uma grávida, né? Então, essa é uma barreira que eu digo assim, por quê? Porque eu queria subir, eu tinha condições, conhecimento, mas a maternidade acabou me, entre aspas, tirando desse cenário, né? E aí a gente tem uma pesquisa que fala que a maior parte das mulheres não evolui empresarialmente, profissionalmente, porque ela é a primeira a, quando engravidar, perder o seu emprego, ela é a primeira a, quando algum familiar adoece, ela deixa o seu lado profissional de lado. Para cuidar. Então, pai, mãe, Então, essas questões aqui trazem uma reflexão sobre quem serão as líderes do futuro, né? As mulheres terão que enfrentar muitas barreiras para atingir a liderança, né? E por mais que a gente chegue lá, sempre tem as barreiras, né? Isso. E por mais que a gente chegue lá, sempre tem as barreiras. Mas eu não cheguei a ter o cargo de liderança, então, na multinacional, eu fui demitida antes. E aí, quem é que daria emprego para uma grávida? Ninguém, né? Tendo em vista depois o período ali. E aí eu acabei ficando em casa, entrei num período de depressão pós-parto por 2 anos, uma depressão bem profunda, né? Com um agravo de suicídio, né? Então, hoje eu consigo falar muito bem sobre isso, até porque eu acredito que pessoas se identifiquem e são assuntos poucos abordados. Porque a maternidade não é romantizada, né? Porque as pessoas romantizam a maternidade, mas não é. Exatamente. Então, eu não romantizo mais, né, a minha maternidade nem a minha história, porque ela foi doída de fato, né? Então, quando a gente olha para a nossa história, reconhece ela, a potência dela, a gente tem que também olhar para essa dor, muitas vezes, e reconhecer o quanto a nossa dor também nos fortaleceu. E foi justamente isso que aconteceu comigo. Então, nessa transição, onde a Eva estava no momento de depressão, eu comecei a olhar quais os caminhos que eu poderia seguir, né? Eu lembro de uma frase do meu irmão mais velho que disse assim para mim, Eva, tu é muito mais do que isso, né? Tu consegue muito mais do que isso, então levanta, anda, vai que tu consegue. E aí eu voltei a estudar, na época então eu estava me formando, tranquei a faculdade, porque havia perdido o emprego, só eu que me mantinha, minha família não tinha condições, né? E acabei então parando tudo, e aí depois, 2 anos depois, eu volto para a faculdade, e aí quem é que abre as portas para mim? A oficina do meu pai. Então ele volta e diz assim para mim, filha, eu preciso de uma ajuda aqui no período da tarde, e para conciliar com a maternidade, eu disse assim, não, ok, é melhor que eu faça meio período do que eu acabe ficando numa empresa um dia inteiro para só poder pagar a escola da minha filha, porque eu teria que voltar por baixo da cadeia no profissional, que também acontece isso com muitas mulheres, né? Então, como eu já estava 2 anos parada, setor de contabilidade, legislação, atualização o tempo todo, eu voltaria como uma auxiliar, né? E as escolinhas de hoje em dia, né, têm um custo-benefício um pouco mais alto, assim, né? Então, não compensaria. E aí eu acabei, então, trabalhando ali. Só que eu já tinha um conhecimento de mercado, já tinha um conhecimento de empresa, de negócios, de equipe. E aí eu comecei a aplicar isso, então, dentro do negócio do meu pai. Só que o negócio do meu pai era na frente de casa. E aí pensa assim, mas vai aplicar o quê? Né? Aplicar muito para fazer crescer. Então, essa era a ideia. E ali dentro tu começou a ter várias ideias. Exatamente. Então, como eu vinha já com conhecimento, né,
de negócios, de empreendedorismo, de gestão de pessoas, enfim. A partir daí eu comecei a pegar toda essa minha bagagem e aplicar, né? E aplicar dentro do negócio. Mas aí a gente se pergunta assim, né? Bom, mas que negócio é esse? Era uma empresa pequena na frente de casa, que era o que meu pai tinha. Uma oficina na frente de casa, né? Mas com essa bagagem eu consegui alavancar muito a empresa. Mas quando a gente fala também em o que essa empresa representa, hoje se eu pudesse fazer uma analogia, seria basicamente assim, uma oficina mecânica está dentro de uma indústria automotiva, assim como um restaurante está dentro de uma indústria alimentícia. Hoje a nossa indústria automotiva ela representa 18% do PIB nacional, ou seja, uma fatia muito grande, né, dentro do que a gente tem. E aí a gente acaba, então, entrando nesse viés na verdade, acabei entrando nesse viés de estudar a indústria automotiva. Né? Que é uma indústria que nunca vai acabar. Exato. Né? Porque teve muitas matérias sobre a inteligência artificial que um profissional diz. No ramo da mecânica automotiva, muitas coisas vão evoluir, mas o profissional sempre vai existir. O profissional sempre vai existir. E aquele profissional que estiver adequado, adaptado, né? Então, não somente o profissional, mas como a estrutura de uma empresa, como mulheres que lideram essas empresas. Então, eu não me via, por exemplo, como uma mulher que liderava uma empresa do segmento automotivo. E eu comecei a reconstruir toda essa imagem dentro da minha cabeça. Eu comecei a me posicionar, então, como uma mulher empreendedora dentro da indústria automotiva, proprietária de um setor, de um centro automotivo, e tudo isso construindo na minha cabeça. A empresa ainda era pequenininha. Mas, na verdade, primeiro a gente se posiciona, exato. Depois acontece. É uma questão de mentalidade, né? Então, assim, o empreendedor, ele tem que visualizar que ele é um empresário, que a empresa dele é uma história, e eu também comecei a olhar para isso. Então, eu não olhava só para os números, só para a indústria, só para aquilo que eu representava, né? Como mulher dentro de um segmento que é predominante masculino, mas eu olhava também para uma história de legado que vinha desde o meu avô, que era mecânico. Então, quando eu falei que o meu pai é mecânico por naturalidade, é porque ele herdou isso, né? Então, meu avô era mecânico, meu pai é mecânico, meus irmãos atuam também na área automotiva, e eu acabei, né, sendo incumbida aí dessa missão de cuidar da nossa oficina. E eu acabei analisando isso no formato de legado. Bom, como eu posso levar o nome Paiva, né? Que o nome da nossa mecânica é Mecânica Paiva. Olha só. E aí eu comecei, então, a aplicar todos esses conhecimentos, estudar a indústria, estudar a tecnologia, o avanço, a frota circulante, que, aliás, 70% da frota hoje no Brasil está no nome de mulheres, né? Então, elas não dirigem, né? E aí a gente fica essa reflexão também, por que as mulheres o carro ainda é delas, mas elas não dirigem. O carro está no nome, né? Ela que compra na maioria das vezes, mas não é ela quem dirige, né? Na grande maioria. Mas isso é só um adendo para a gente ver que a indústria ela não se faz só em fabricantes de veículo, né? Mas ela é do fabricante de veículo até o consumidor final, que é aquele que conduz o veículo, que leva até a oficina, a reparação, né? E dentro dessa camada toda, né, eu também comecei a estudar a mulher dentro desse setor. Então, eu olhei para esse número de mulheres que dirigiam, porque eram as minhas clientes, e eu ficava pensando, bom, onde que estão as mulheres, né? Onde que estão as mulheres que dirigem os veículos? E eu pensei assim, bom, mas cadê as mulheres também que estão à frente de negócios automotivos? Eu não via, né? Eu cresci num setor, E muitas estão à frente do negócio, mas o negócio não flui, porque não tem uma mentoria que nem hoje em dia. Tu dá uma mentoria para as mulheres do ramo automotivo, né? Exatamente. Elas sabem o fluxo de caixa, elas sabem a logística, a qualidade, os funcionários, gestão Isso há de 4 anos pessoas. atrás, quando eu, de fato, comecei a avaliar esse mercado da mulher num setor que é predominante masculino, não existia. A gente não via mulheres, literalmente. Na época, então, eu realizei uma abertura de um grupo, era um grupo de mulheres, e fui atrás, a internet ajudou muito, mas eu conectei com 14 mulheres. Uma delas era eu, então eu tinha 13 mulheres ali. 13 mulheres que trabalhavam aonde? Na oficina, auxiliando o marido, na autopeças,
2 mulheres mecânicas na época. Então, esse formou ali um grupinho de mulheres que se auxiliariam, né? Então, eu não via essa representatividade, a gente não tinha ajuda, a gente não tinha curso para mulheres, a gente não tinha evento para mulheres. Então, a gente vê isso muito em outras indústrias, por exemplo, a indústria da beleza. Tem muito evento para mulher. Indústria do alimento também tem muito evento para mulher. Por quê? Porque é cultural que a mulher se envolva com beleza, com livros, com alimentos, né? Cozinha. Então, é tudo isso muito natural. Mas, para um segmento automotivo, não era natural. E aí, eu comecei com esse grupo, né? Com base em uma pesquisa que nos diz que, desde 2017, as mulheres da indústria automotiva representam apenas 17%. Ou seja, de uma linha de 100%, apenas 17% são mulheres atuando na indústria automotiva. E eu nem estou falando de pequenos e micronegócios, estou falando apenas de indústria, né? Ou seja, empresas registradas como indústria. 17%. E desses 17%, apenas 6% são a cargo de liderança, né? Olha só. Ou seja, é aquilo que a gente falou no início, né, do nosso programa. O quão é difícil uma mulher subir de nível e ir a um cargo de liderança por vários motivos. Então, uma pesquisa está alinhada à outra, né? Uma pesquisa de o quanto o nosso segmento ele é representativo no Brasil, mas o quanto a mulher não está incluída e o quanto ela não consegue evoluir dentro do mercado, num cenário a nível Brasil, né? A nível mundial, isso muda, se torna pior ainda, né? Mas então, olhando para todos esses números, né, e conhecendo essas 14 mulheres que eu conectei... E essas 14 mulheres foi o início da jornada, né? Que foi o início. Hoje existe uma rede, né? Hoje existe uma rede. Que a gente vai chegar lá nesse assunto, a gente vai chegar lá. Mas é exatamente isso, né? Essa questão de... existiu um início, esse início foi pequeno, foi desafiador, mas eu ouvia muito dessas mulheres. Nossa, que bom que alguém teve uma ideia de criar um grupo. E teu pai foi teu grande incentivador disso. Foi. Tanto que na época o grupo ele se chamava Gaúchas Car. Lembro. Você me conhece já daquela época. Gaúchas Car. E era uma homenagem, então, ao meu pai, porque ele trabalhava na Gaúcha Car, que era uma antiga concessionária da Volks aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha só. Que infelizmente faliu, uma empresa familiar, né, mas que entrou no cenário da falência. Mas o meu pai foi mecânico lá durante um bom tempo e por sermos gaúchas, né, então as 14 eram gaúchas. Eu pensei, bom, tudo a ver, né, Gaúchas Car, então faz muito sentido. E realmente, isso daí viralizou, nós atingimos mais mulheres, então a gente também teve o período da Covid, isso incentivou muito ali encontros online, redes sociais, uma convidando a outra. Só que foi tão grande a proporção que nós chegamos a atingir o nível nacional de interesse de mulheres fora do estado do Rio Grande do Sul. Olha só. Para participar e também das indústrias, né? Então, um pequeno projeto que começou com 14 mulheres. E tu foi o primeiro movimento? O primeiro movimento. Então, nós somos um movimento pioneiro no Brasil, onde nós conseguimos aí conectar primeiramente essas mulheres, fazer esse movimento de conexão, representatividade e protagonismo, né, dentro da indústria automotiva. Com o crescimento, com o avanço, nós nos tornamos então um Instituto Mulheres V8 que hoje capacita mulheres, mas a gente já vai falar um pouquinho mais disso, né? E Eva, quais eram as piores dores delas? Então, inicialmente essa questão de pertencer. Por quê? Porque eram mulheres que vinham às vezes de uma área do direito, ela era formada no direito, trabalhava no direito. Essa mulher era da área da beleza, ela se identificava com aquilo. Então, ninguém cresce, nenhuma mulher daquelas havia crescido dizendo assim, vai ter um negócio no setor automotivo, seja dona de oficina, seja uma mulher mecânica, seja uma mulher que trabalha com recuperação de automóveis, seja dona de autopeças, trabalhe num chão de fábrica, seja líder de uma fábrica do segmento automotivo. Não. É que a mulher é incentivada a ser coisinhas, né? Eu adorei a palavra coisinhas.
mimizentinhas. É assim que enxergam a gente. Exato. Aí quando enxergam o mulherão, vou falar da porra, aí assusta, né? Porque a gente entra no mercado com tudo. Assusta. E essa mulher, ela se apequenou diante do cenário, tá? Ela se apequenou diante do cenário. Então, quando eu chegava para conversar com ela, ela dizia: ah, eu sou a Severino do meu negócio, que ela fazia tudo. Ah, eu sou a pessoa que ajuda o meu marido. Eu sou a pessoa que está só pagando o boleto. E, de fato, as pessoas olhavam e olham, muitas vezes, para essa mulher ainda, como ela sendo dessa forma. Então, eu lembro que uma vez uma pessoa de extrema confiança minha na época, era uma pessoa próxima, uma amiga, né, eu considerava amiga, e na época, assim, há 4 anos atrás, ela disse: mas o que tu vai fazer na oficina? Tu te formou para ficar trabalhando na oficina para quê? Tu vai pagar boleto? Né? Então, ela não enxergava a potência que eu enxergava em mim, na minha indústria, no meu negócio, no meu legado, na minha história. Ela não enxergava nada disso, mas eu enxergava. E eu decidi acreditar em quem? Em mim. Então eu investi. E investi não só em mim, como na história de outras mulheres e criei esse movimento pioneiro. Então a investida, ela segue construindo uma história. E história que impactaram outras vidas. Então a maior dor delas era sim essa falta de senso de representatividade, de estar num lugar, de pertencer a esse lugar, de contar uma história dela que fizesse sentido para ela mesma. E ter um grupo que acolhesse, né? Exato. Então, um grupo que acolheu a troca de ideia. E aí eu comecei a ter interesse dessa indústria. O que eu pedia? Curso. Me traz um curso que seja didático para as mulheres. Por quê? Imagina uma mulher que saiu do direito, foi auxiliar o marido, e às vezes ela foi auxiliar o marido, por quê? Porque ela passou por uma gestação, porque alguém da família adoeceu, porque o marido pediu muito, ele estava praticamente falindo, e ela viu no marido uma potência muito grande, e ela via que aquilo trazia rendimento, porque de fato, se olhar para a nossa frota brasileira de veículos e olhar para a quantidade de oficinas, não dá conta, né? Então, o que ela via no marido? Um bom mecânico, mas ela precisava estar ali. Ou às vezes essa mulher, ela tinha um gosto que aos olhos da sociedade era um gosto que não fazia sentido. Por exemplo, ser mecânica, né? Então, assim, ser mecânica é ruim. Nossa, eu não posso. Então, eu conheci algumas, infelizmente não muitas, porque não é cultural, meninas, jovens meninas e mulheres, que disseram: ah, eu sou a única mulher da turma do Senai, por exemplo. Ah, eu gostaria muito de estudar, mas eu não me sinto à vontade numa turma só de meninos. Eles riem. Eu sei que quando eu pergunto, eu faço uma pergunta, e às vezes o cara, ele tem a mesma dúvida que ela. É o machismo que é muito forte ainda, né? Ele tem a mesma dúvida que ela, mas ele não cede, né? E isso não muda de indústria para indústria, cenário para cenário, né? Então a mulher, ela não pode estar bem vestida e trabalhar no setor automotivo, ela não pode ser loira e ser dona de uma oficina mecânica. Isso eu já ouvi de cliente meu. Nossa, não pode ter cara de rica e estar nesse movimento. Não pode, não pode. Então, assim, você é uma... nossa, até que tu não é uma loirinha, só uma loirinha mesmo, tu entende. Não é só bonitinha. Exato. Então, são comentários, assim, que a gente tem que ter muito autodesenvolvimento, desenvolvimento emocional para lidar. E é por isso que hoje no Instituto a gente trabalha 4 pilares, né? O pilar da técnica, onde a gente desenvolve a capacitação técnica dessa mulher para ela atuar na mão de obra, para ela poder fazer um orçamento, para ela poder atender seu cliente melhor. O pilar, então, do negócios, né? Então, onde essa mulher que ela é empreendedora, ela tem o seu negócio, ela tem a sua empresa, a sua equipe. A gente desenvolve várias capacitações nesse nível, marketing, empreendedorismo, gestão e afins. O pilar emocional, né? Como eu disse, é fundamental. Que é muito importante. Fundamental. Não existe um bom CNPJ sem um excelente CPF. Verdade. Então, se eu não consigo transformar a vida dessa mulher para que ela olhe para a história dela, valorizando o que fez ela chegar até ali como eu olhei para a minha, se eu não consigo fazer com que essa mulher se posicione, se eu não consigo fazer com que essa mulher vá vestida da forma que ela quiser, que ela bem entender, ela não precisa se esconder, né? Se eu não consigo fazer essa mulher entender o quão fortes são as soft skills dela
e ela botar isso para fora, eu não consigo ter uma boa empresa, eu não consigo fazer com que ela seja bem-sucedida profissionalmente em qualquer que seja o âmbito dela, seja ela trabalhando no chão de fábrica, como mecânica, como gestora, independente, né? Eu preciso trabalhar esse pilar com ela. E o último pilar que nós trabalhamos, e é o essencial, é o espiritual. Então, nós temos um pilar onde a gente desenvolve isso, independente de religião. A gente faz com que essa mulher olhe para o lado espiritual dela e Deus acabe valorizando. Está em todas as religiões, né? Exatamente isso. Deus e a fé existe em todas as religiões. E quantas vezes essa mulher acaba deixando a fé de lado? Verdade. Né? Por quê? Porque eu já fui essa mulher. Eu também já olhei para mim um dia no espelho e pensei, cadê esse Deus? Cadê esse Deus que me tira emprego, me tira minha faculdade, me dá uma gestação que eu sempre sonhava, mas não era nesse momento. Eu queria subir, eu queria isso para minha vida. Aonde está esse Deus que quase levou a minha vida aos 11 anos de idade? É uma parte da minha história que eu não contei aqui, mas eu sou fruto de um milagre. Então, aonde está esse Deus que não me deu uma mãe para me cuidar? Aonde está esse Deus que me fez, que eu fui... na verdade, este Deus te formou para ser o que tu é hoje. Talvez se tu tivesse todo esse suporte que tu um dia perguntou para Deus, tu nunca seria essa Eva. Eu nunca seria essa Eva. Eu sou filha de Eva e eu nunca me considerei ser filha de Eva. Ainda foi, esse final de semana eu assisti o filme Crônicas de Nárnia e ali a Crônicas de Nárnia, ele fala, né, filho de Adão, filho de Eva. E eu, nossa, que sensacional, eu nunca tinha me dado por conta disso. Somos filhas de Eva, somos filhas de Adão. E eu me perguntava onde estava esse Deus. Então, tudo aquilo que eu executo hoje dentro do Instituto Mulheres V8 é fruto da Eva. Então, a Eva também, em um momento, perdeu a espiritualidade dela e eu precisei me encontrar. E foi justamente ela que me tirou de uma depressão, que me colocou num lugar hoje, num lugar de destaque, num lugar de representatividade, num lugar de... Eu não gosto de usar... Pioneira. De pioneira. Vamos falar. Exato. Isso aí. Pioneira no Brasil. Isso. E que, através disso, tem histórias magníficas de transformação, Bárbara. Magníficas, assim, E Eva, sabe? quando nasce o Instituto V8? Bom, o Instituto nasce dessa ascensão dentro do setor, dessa visibilidade por volta da indústria, porque a indústria é o que tem poder dentro do nosso segmento, né? Então, a indústria começou a olhar para isso, cresceu muito digital. No início, a Eva procurava a indústria. Hoje a indústria vai à procura da Eva. Exatamente. Hoje nós temos aí 8 mantenedores que são indústrias do segmento automotivo, fora os apoiadores, né, pontuais. Então, por exemplo, General Motors é uma grande apoiadora pontual nossa. E aí nós temos apoiadores, mantenedores que mantêm o Instituto de fato, que aí são os mantenedores fixos, né? E aí eles vêm por parte da indústria, são empresas que fornecem peças para o nosso segmento, são fabricantes, né? E aí acaba trazendo esse olhar assim. Mas o Instituto Mulheres V8, ele nasce então dessa ascensão, né? Onde a gente consegue trazer a visibilidade da mulher para o mercado automotivo, porque essa indústria olha e pensa assim, bom, mas essas mulheres fazem parte do meu segmento, um segmento onde eu quero me comunicar com elas, porque a indústria quer comunicar através dos cursos, treinamentos, palestras, demonstração de produto, é uma indústria muito acirrada, então ela quer, sim, estar presente com o seu lead, fato, né? Isso é negócio. E aí ela percebe que existe uma rede, né? Hoje a nossa rede, ela é a nível nacional, existem mais de 900 mulheres dentro de uma única comunidade, fora as outras mulheres que nós impactamos com tudo que nós fazemos, que não estão dentro desse grupo por uma mera opção, né? Então essa indústria, ela olha, investe, com isso a gente consegue crescer, alavancar, criar cursos, capacitações, desenvolver muito melhor os 4 pilares que eu falei, e em busca dessas mulheres, né, ter uma empresa com uma sede fixa, né, e o Instituto, ele precisa de um novo nome, né, então Era Gaúchas Cari, a gente precisa de um novo nome, né. E eu pensei assim, por que não ser um instituto educacional e de desenvolvimento humano e de pesquisa do setor automotivo? Olha só que bacana. A gente precisa disso. Então, por que não ser um instituto, né?
E o Instituto também que vai capacitar mulheres, jovens meninas em situação de risco, vulnerabilidade, baixa renda. Então, por isso, né, é um instituto... Pessoas que não têm oportunidade. Pessoas que não têm oportunidade, né? Então, hoje a gente está desenvolvendo toda a nossa parte de instituto a nível onde a gente consegue ter os mantenedores por parte privada e desenvolver muita coisa por parte privada, mas sim pela parte pública. Né? Então, começa a surgir um movimento onde a gente vai requerer a oportunidade de estar junto, fazendo conexões com órgãos públicos para que eu consiga desenvolver projetos atuando junto a essas jovens e mulheres. A nossa indústria tem uma carência muito forte de mão de obra e eu preciso trazer mais mão de obra. E por que não mão de obra feminina qualificada, desenvolvida tecnicamente, desenvolvida no empreendedorismo, desenvolvida no emocional e no espiritual. Então eu trago uma mão de obra muito forte para dentro da minha indústria, né? Mas eu preciso de recursos, recursos privados, recursos públicos. É isso que o nosso instituto faz, né? Então ele vem daí. E da onde nasce Mulheres V8? Daí também seguimos na mesma linha de raciocínio do Gaúchas Car, que era então uma homenagem ao meu pai. Então o primeiro carro do meu pai foi um Maverick V8. Olha só. Então o motor V8 ele é um dos motores mais potentes que nós temos, né? Historicamente ele é o motor mais potente também. E aí a gente faz uma analogia com a mulher. Então antes a analogia era sermos gaúchas, né? Hoje a analogia é sermos potentes, né? Tão potentes quanto ou mais do que motores V8, né? Então a gente reconhece toda essa trajetória da mulher como uma potência, como uma força que vem alavancando a indústria automotiva, né? Não segmentando, não criando o clube da Luluzinha, não criando o mimimi da mulher, mas é de fato algo sério. É algo sério, muito bem posicionado, muito bem visto pelo mercado, pioneiros, seguimos sendo o pioneirismo, já influenciamos e destacamos outras mulheres a criarem os seus movimentos regionais, a criarem inclusive associações, né, dentro do setor. E a partir daí eu vejo, nossa, que bacana, porque essas mulheres olharam para mim, viram o meu trabalho e decidiram criar os seus movimentos, porque é claro, a gente não tem braço para atuar para todo o Brasil, né? Não tem, né? Eu teria que ter, imagina, uma Eva para cada estado e ainda assim não daria conta, né? Então, eu reconheço e auxilio na medida que posso, mas é muito bom, né, ver o nosso trabalho reconhecido. O Instituto, de fato, tem 1 ano, né? Então a gente seguiu durante 3 anos sendo Gaúchas Car, movimentando muita coisa nesse sentido. Instituto a partir de 1 ano, mantenedores a gente tem aí já há 2 anos, então foi um projeto piloto durante muito tempo, mas que já se destacava, criava muitas conexões, alavancava muito. Passamos também por projetos como Startup, GMVP. Olha, né? Só! Então tem muita oportunidade. A gente está desenvolvendo a primeira plataforma aí do setor automotivo de educação voltado para mulheres, né? Então isso vai unir muito a nossa cadeia. Então tem muita coisa aí, né, envolvendo o nosso futuro. E com esse crescimento todo, tu tá viajando o Brasil, né? Sim. Tu está em São Paulo, daqui a pouco tá no Nordeste. Conta um pouquinho aí pra gente. A gente vai fazendo, né? Um principal polo é São Paulo, por conta das indústrias que existem lá. São Paulo é o maior número de veículos, porque tem rodízio de placas lá, né? É tanto veículo na rua que tiveram que fazer rodízio. Exatamente. E o morador que sai no dia que está tendo rodízio e a sua placa não está lá, ele é multado. Ele é multado, né? Bárbara, ele é multado. Então, imagina, tem que ter todo esse controle, esse viés, né? Então, uma família pode ter 4 ou 5 carros, dependendo, né? E lá também fica, né, concentrado a maior parte das nossas indústrias, pelo menos parte delas. Claro que a maior parte das indústrias, na verdade, são multinacionais, né? Então elas existem em outros países também. Hoje o que nós temos aqui no Brasil, na verdade, é como se fosse um centro, né? Um centro de distribuição, um centro de empresas que recebe de fora do Brasil, né? Então a gente movimenta mais ou menos assim.
mas fica lá em São Paulo, então hoje viaja bastante, mas a gente viaja fazendo palestras, workshops, treinamentos a nível Brasil também. Para o meio automotivo. Para o meio automotivo. E aqui no Rio Grande do Sul a ideia é fortalecer também o nosso estado, né? Então, o primeiro congresso e único congresso que existe para mulheres do setor automotivo, ele é feito aqui no Rio Grande do Sul, tenho muito orgulho de dizer isso, reunindo aí, nós já chegamos a reunir 300 mulheres do setor automotivo, isso para nós é um destaque muito grande. Muito. E o último agora nós fizemos em março na Fiergs, então foi muito positivo. Que bacana, Muito positivo, Eva. né? Reunindo indústrias, mulheres, empresas, distribuidoras e por aí vai, uma cadeia toda, né? E Eva, hoje a tua rede tem quantas mulheres? Hoje dentro da comunidade nós temos 900 mulheres a nível Brasil. Que legal. Tá? Os 8 mantenedores que são as indústrias, mas nós impactamos várias mulheres a nível praticamente diário, né? Com as nossas movimentações, por exemplo, com canais que nós estamos como esse, quando nós estamos fazendo palestras, treinamentos fora do estado, mulheres que não estão dentro da comunidade porque elas preferem não fazer parte. Então, nós chegamos a impactar. O último levantamento que nós fizemos em setembro do ano passado, nós tínhamos impactado uma média de 5.000 pessoas. Então hoje, com essas palestras dela toda hora fora do estado, ela já impactou quase 10.000 mulheres. Olha, eu diria que sim, né? E a gente tem também um impacto bem bacana dentro das nossas redes sociais. A gente vai incentivar cada vez mais isso, porque a gente entende que é ali que está o nosso público também, né? Mas sim, é um impacto bem forte, mas ainda faltam mulheres. Neste meio. Ainda faltam mulheres, nós estamos recrutando mulheres, né? A minha missão aqui não é só abrir caminhos, mas é liderar este caminho, né? Porque é muito fácil a gente abrir um caminho, difícil é manter esse caminho, né? E eu reconheço que eu venho mantendo este caminho já há 4 anos. Percebo que algumas mulheres se influenciaram pelo que eu faço, mas infelizmente não conseguiram manter. Aquilo cai no esquecimento. Não, e Eva, eu vejo porque eu tenho uma situação assim em casa, meu padrasto ele é dono de oficina. E muitas vezes eu já falei para minha mãe, ô mãe, ajuda ele. Não, ele não me quer dentro da oficina. Ele não quer nem o meu minguinho, o meu pezinho lá dentro da oficina. Os homens não querem as mulheres dentro da oficina. Por que isso, Eva, ainda? Nos dias de hoje? Então, existe sim uma resistência por parte, não só dos homens, eu vou dizer, às vezes até por parte das próprias mulheres, né? Que não se posicionam. Que não se posicionam, né? Essa é uma parte. Então, vamos lá, por parte dos homens existe sim uma resistência, porque culturalmente isso fazia parte só dos homens. Só os meninos brincavam de carrinho. As meninas não podiam brincar de carrinho e nem vestir azul. Assim como os meninos não podem brincar de boneca e os meninos não podem vestir rosa. Né? Então, assim, eu vejo que isso hoje, né, na geração que está vindo dos meus filhos, né, da minha filha, por exemplo, dos meus sobrinhos, isso já começa a ser desmistificado. Mas a gente tem aí uma quantidade de séculos passados que mantém uma estrutura onde o homem ele se sente protagonista, responsável pela família e que ele não quer passar aquela estrutura que é dele, aquela estrutura que é de responsabilidade dele para a esposa. E às vezes a gente enxerga isso com maus olhos, mas talvez não. Talvez seja um cuidado que nem ele sabe manifestar esse cuidado, então às vezes ele acaba sendo um pouco grosso nesse sentido, né? Grosseiro, mas ele só quer cuidar daquela mulher, ele quer dizer, não, isso não é pra ti. Mas não é porque eu não reconheço a tua potência, não é porque eu não reconheço o motor V8 que habita dentro de ti, é justamente porque eu entendo que isso daqui é só meu, né? Então, sendo só meu, de responsabilidade minha, não é positivo pra ti. Isso meu pai passava pra mim também, ele deixava os meus irmãos trabalhar na oficina,
mas ele me colocava pro escritório. Na verdade, ele nem tinha só, eu tinha uma mesinha, né? Era bem simples assim, mas ele dizia, filha, separa essas notinhas pro pai, separa isso, não tinha nem computador na época, né, e tal, mas ele me colocava lá. Os homens acham até hoje que a gente não troca um pneu, né? Tá certo, exato. Se eu tenho meu marido para trocar meu pneu, faço muita questão. Pode trocar, mas não que eu não saiba trocar o pneu. Eu vou ser sincera, eu não faço muita questão, tá? Não faço muita questão de trocar pneu. Mas eu posso trocar, né? Mas é aquilo, eu. Já eu tenho amigas conhecidas que, gente, é ela. E eu tenho amigas mecânicas que, se o marido estiver do lado, ela vai deixar o marido fazer. Porque também tem isso, né, Bárbara? Não dá pra gente perder a nossa sensibilidade de ser feminina também, então, né? Assim, é muito do que tu prefere, do que conecta contigo, com o teu esposo, do que conecta contigo com o teu sócio, do que faz mais sentido para ti, faz mais sentido para ele, cada um assumir a sua postura, o seu lugar. Tem sociedades onde a mulher é a mecânica do segmento, tá? E o homem, ele é o gestor. Tem assim também. Tem também, onde dentro de uma fábrica, eu fiz uma série de 6 palestras no mesmo dia, na indústria que se chama Delphi, uma das nossas mantenedoras, né? E a Delphi disse, Eva, no Dia da Mulher, vamos fazer aqui uma série de palestras para as nossas colaboradoras. E muito das colaboradoras deles são mulheres, atuando em chão de fábrica, montando as peças. Né? Peças Olha que vão só. dentro dos nossos veículos. Tá? E aí eu via a força daquelas mulheres, mas através do olhar delas, do comportamento, existe uma sensibilidade. Olha só. Existe um feminino. Então ela está num ambiente predominante masculino, mas ela não deixa, ela não perde, a gente não perde quem nós somos. É verdade. Ainda somos filhas de Eva, ainda somos essa essência feminina. Então não é porque a gente está à frente de negócio, não é porque você tem um programa maravilhoso, não é porque você tem um congresso que envolve liderança, futuro, que você está num meio político, que é um meio masculino muitas vezes, né? Que a gente ganha, nós mulheres, a gente ganha espaço colocando respeito em tudo que faz, né? Então quando tu coloca respeito em tudo que faz, que é que nem tu disse, a gente não é o clube da Luluzinha, nós somos algo sério, né? É que nem o Líderes Futuristas, não é o clube da Luluzinha, o clube do mundo digital, é um clube sério, né? Que agora a gente está criando o Clube Líderes Futuristas, né? Para o ramo de tecnologia e inovação. Que massa. Que é algo sério, quando a gente se posiciona, né? As coisas acontecem e a gente ganha credibilidade com o que a gente faz, né, Eva? Exatamente. Eva, mas assim, o teu pai foi o teu grande inspirador, né? Foi. Ele foi um homem, assim, que tá de parabéns. Eu deixo aqui a minha admiração por ele, né? E ele te motiva até hoje, que eu vi que ele vai nas tuas palestras também, né? Tá lá um paizão junto, às vezes ele tá junto, né? Tá lá junto. Ele é um dos meus maiores incentivadores. Claro que eu agradeço a toda a minha família, porque a minha família me apoia muito, me apoiou desde o início. Teve uma rede de apoio ali. Um incentivo também, onde durante essa trajetória de 4 anos, você falou uma coisa muito importante, né? A gente cresce através do respeito que nós empunhamos, mas o quanto custa colocar respeito naquilo que nós fazemos. Verdade. Às vezes custa caro demais. Então a gente tem que estar disposta a pagar esse preço. E eu paguei esse preço. Colocar respeito no que eu fiz, para que hoje outras mulheres olhem o meu trabalho e vejam, nossa, que bacana isso que a Eva faz. Nossa, mas tem mulheres mesmo. Nossa, mas isso é maravilhoso, eu quero fazer também. Ela vai lá e faz. Mas por quê? Porque já existe um caminho trilhado. Ela já identificou. No início tudo é árduo, né, gente? As pessoas que acham que as coisas nascem da noite para o dia, como eu. A Bárbara criou um congresso da noite para o dia. Nada foi da noite
da noite para o dia. Você não acordou assim, vou fazer, e tá pronto, né? Um congresso para mulheres do setor automotivo. Acordei e tá pronto. Tudo tem uma história, uma caminhada, um legado. Tu ter uma agenda com uma liderança, com uma multinacional, é porque tu construiu um legado. A Bárbara trazer uma liderança, um secretário de Estado no programa dela, é porque existe um legado. Nada é da noite para o dia, nada vem com gracinha, né? Mas, Eva, eu queria que tu contasse pra gente o teu maior sonho, assim, para o futuro, dentro do Instituto V8. O meu maior sonho dentro do Instituto V8 é que mais mulheres sejam impactadas, transformadas, capacitadas, incluídas dentro do setor automotivo, né? Então, eu, de fato, quando eu criei o Instituto Mulheres V8, na minha cabeça é que eu precisei reprogramar o que era Gaúchas Car para transacionar, né, e reposicionar o Gaúchas dentro da indústria como um instituto. Eu já visualizava ele com uma sede enorme, com mulheres sendo assessoradas, sendo acolhidas, sendo capacitadas. Então, eu imaginava, né, e imagino ainda, um ecossistema que impacta a minha indústria. E por que eu digo um ecossistema? Porque a Bárbara tem hoje conhecimento, tem pessoas, tem uma história que muito bem serve para essas minhas mulheres. Né? Por exemplo, a tua agenda de contatos, ela é valiosíssima, mas por causa da tua história. A tua agenda de contatos é valiosíssima para mim, mas para que a tua agenda venha trabalhar a meu favor, eu preciso estar conectada a ti, tu precisa estar dentro do meu ecossistema, né? Assim como instrutores, psicólogos, como o meu pilar emocional, eu preciso de quem? Pessoas que atuem junto ao emocional dessas mulheres. A indústria, ela faz parte do meu ecossistema, mas eu não sobrevivo somente com a minha indústria. Eu preciso de um ecossistema complementar. Eu preciso de pessoas, empresas que complementem aquilo que eu faço. Então, hoje eu entendo que o Instituto Mulheres V8 ele é um ecossistema que sobrevive de várias outras pessoas, de várias outras empresas, de várias outras indústrias e segmentos, onde eu fortaleço dentro de um congresso, eu fortaleço muitas outras empresas. A começar pela do cafezinho que serve, né? Então, quando eu vou contratar a empresa do meu coffee, quem é essa empresa? A quem eu estou fortalecendo, né? Então, eu visualizo o Instituto Mulheres V8 hoje e amanhã e para daqui 5 anos como algo muito forte, muito bem posicionado, impactando cada vez mais vidas, mais empresas, fazendo com que elas se tornem um elo. E existe uma pesquisa que diz que os negócios só vão sobreviver se eles estiverem dentro de um ecossistema. Então, a Bárbara só sobrevive se ela estiver conectada a pessoas. Porque se nós ficarmos como era um antigo negócio tradicional, né, não vai sobreviver mais. Não vai. Se a gente esperar o cliente entrar pela nossa porta, esperar ele nos conhecer, ele não vai entrar mais. Né? A concorrência cresceu, mas ela não só cresceu no âmbito de ter mais negócios dentro da mesma linha. Ela cresceu porque o meu cliente ele tá com várias opções na palma da mão dele. Porque assim... E as pessoas hoje em dia são exigentes, né? Muito. Então imagina, eu preciso não só conhecer a Bárbara, mas eu preciso entender o que ela faz, me conectar à essência dela, para que de fato eu possa criar algo junto com ela. E isso a gente só consegue dentro de um ecossistema. O Congresso Líderes Futuristas é um ecossistema que você está montando, com base na inovação e tecnologia. Por quê? Porque é necessário para o caminho do futuro. E isso só uma mente visionária consegue ver, que é a tua. Só uma mente visionária consegue ver o quanto, por exemplo, o segmento da política, o segmento da prefeitura, o segmento do governo, o segmento estatal precisa de inovação e tecnologia. Do contrário, ele se mantém de um modo tradicionalista que não vai chegar às mentes brilhantes. É verdade. E hoje
Hoje em dia a gente tem uma grande massa de gestores, né, de prefeituras que não entendem que a tecnologia, o desenvolvimento e a inovação não é simplesmente a TI da prefeitura, né? Então, é algo assim, é um trabalho bem doloroso, maçante, Mas né? Para fazer as pessoas entenderem que se não houver desenvolvimento, tecnologia e inovação, não existe uma gestão eficaz, não existe né? uma gestão eficaz. Então, eu comecei a olhar muito para isso quando eu participei dos programas do MVP, que inclusive foi no Caldeira, né? No Instituto Caldeira que nós temos aqui, que movimenta de uma forma o nosso estado muito forte. Então, eu comecei a olhar para ali e disse, opa, peraí, eu até posso ser um instituto, mas não um instituto tradicional. A gente precisa vir com um cunho, né, de startup, de crescimento exponencial, de plataforma, de atingir o nível Brasil, de inovação, de tecnologia, diversidade. Hoje em dia as empresas têm que ter mais de 3 pilares, né? Ó, Com certeza. Sou instituto, sou empresa, sou uma startup, sou uma mentora. Tem que ter um guarda-chuva de negócios. Muito grande. E é difícil estruturar, é difícil mesmo. É muito. É difícil mesmo. Só quem estrutura algo assim é difícil. Porque às vezes até a mulher, ela se perde, ela começa a se perguntar, nossa, mas quem eu sou no meio desse guarda-chuva todo aqui? O que eu abranjo? Eu me perdi aqui dentro. Me perdi dentro do próprio guarda-chuva que eu mesma abri. Né? Ô Eva, isso é real. Mas conta pra gente assim, ó, além desse sonho, né, de motivar mulheres, transformar, porque tu faz uma transformação não só empresarial, na fé espiritual, mental, né? Isso. E a Eva, ela quer estar aonde amanhã? Então... O amanhã, logo ali, né? Meu amanhã, logo ali. Eu tenho uma frase que ele vai resumir tudo pra mim, né? A minha busca constante é por viver aquilo que Deus nos prometeu. Amém. Que é vida e vida em abundância. Isso pra mim reflete tudo que eu busco hoje, né? Então eu me imagino realizando todos aqueles sonhos pautados de fato numa folha de papel, porque para mim esses sonhos são a vida em abundância. Amém. Né? E muito mais do que isso é deixar esse legado de vida e vida em abundância para minha filha, para os próximos filhos que eu vier a ter, né? Para as novas gerações. Minha família, para as novas gerações. Então, hoje eu não resumo mais a Eva numa mini bio. Eu resumo a Eva como eu sou uma linda história, única e eterna, e aquela que acredita numa vida e vida em abundância. Amém. Então, eu comecei a mudar toda essa minha mentalidade, porque é fácil a gente dizer, eu me imagino sendo uma CEO do Instituto Mulheres de 8, eu me imagino sendo uma grande palestrante, eu me imagino escrevendo o meu próximo livro, aliás, estou escrevendo o meu segundo livro, mas poderia dizer isso, mas isso são os fatos. Os fatos. Não é aquilo que verdadeiramente me move. O que me move é a minha história, aquilo que eu quero deixar e aquilo que eu acredito. Deixa uma mensagem de motivação aqui para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Levando em consideração que as pessoas que estão me assistindo não necessariamente são do setor automotivo, né? Mas mesmo se forem, porque a gente vai transacionar Mas sempre isso, alguém conhece alguém? Sempre alguém conhece alguém que... Mas eu deixaria essa mensagem assim a nível independente do que a pessoa faça, né? Verdadeiramente acreditar na sua história e o quanto ela pode transformar aquilo que você faz hoje, o quanto ela pode impactar vidas. A partir do momento que a gente acredita verdadeiramente em quem nós somos, na nossa essência, na nossa verdade, nada mais nos segura. Às vezes a pessoa desanima muito porque ela não enxerga a história dela. Eu aprendi a enxergar a minha, eu aprendi a valorizar a minha. Então nada daquilo que façam em torno de mim é capaz de tirar a vida e vida em abundância da Eva. Então é sobre acreditar em nós mesmos de verdade. Parece clichê, mas quando a gente aciona, né, para o consciente essa verdade de acredita em ti, acredita que tu é um motor mais potente que V8, né? Eu começo então a despertar coisas na minha vida que me levam, né, para o meu propósito.
E existe um versículo bíblico que diz: dê o passo que Deus dá o chão. Então essa foi mais uma entrevista com a nossa Líderes Futuristas, né? Eva Paiva.